O comentador da política Jorge Pinto junta-se agora em direto a partir dos estúdios do Porto a este jornal. Ricardo, muito boa tarde. O Presidente da República explicou bem o sentido de voto da diplomacia portuguesa no ano de 1987? Explicou bem, e é bom que explique, porque na verdade começavam a surgir dúvidas sobre qual teria sido a verdadeira posição de Portugal relativamente a esta matéria, que se torna agora uma matéria de atualidade com a morte de Nelson Mandela. Na verdade, há duas votações, Portugal recusa uma e aceita outra, no que diz respeito àquilo que era a libertação de Nelson Mandela e um apoio à causa contra a discriminação racial, e na proposta que recusa, e havia 8 que foram votadas, faz uma declaração de voto. E a declaração de voto vai exatamente no sentido que agora Cavaco Silva explicita, isto é, Portugal não estava contra essa causa, Portugal considerava que a violência não era a estratégia melhor para obter os objetivos que eram procurados. E desse ponto de vista parece-me que há aqui a coerência e esta explicação vem, de alguma forma, tapar aquilo que eram algumas dúvidas, suspeitas sobre a posição que Portugal teria tido nessa altura. Houve aqui algum aproveitamento político ou não, Ricardo Jorge Pinto? Claro que sim, houve aproveitamento daqueles que olharam para esta situação como uma situação de ambiguidade e vendo nele a possibilidade de uma interferência direta ou indireta de Cavaco Silva, atual Presidente da República, na altura Primeiro-Ministro, serviram-se disso como arma de arremesso. Mas há aqui alguns equívocos que eu acho que acabam por fazer contra quem lança estas suspeições o resultado desta pequenina guerrilha. Em primeiro lugar, na verdade, Cavaco Silva não teria que ser tido e achado diretamente sobre esta matéria, enquanto Primeiro-Ministro. Esta é uma competência do Ministro dos Negócios Estrangeiros e do seu gabinete político, as decisões sobre as votações na Organização das Nações Unidas, embora, obviamente, o Primeiro-Ministro tivesse uma palavra se quisesse alterar esse mesmo sentido de voto. Em segundo lugar, estamos a ver estas acusações por parte de dirigentes de partidos que, pouco antes, ou mais ou menos por essa altura, defendiam regimes totalitários, por exemplo, nos países do leste europeu. E isso custa um bocadinho agora a compreender, na medida em que não revela grande coerência naquela que é a estratégia de ataque agora contra Cavaco Silva. Estás a referir-te ao Partido Comunista Português? Exatamente, o Partido Comunista Português, que teve, como se sabe, uma posição de apoio a esses regimes, debaixo da tutela da União Soviética, e que agora se parecem estar chocados com aquilo que teria sido essa ambiguidade de posição relativamente a esta causa. E desse ponto de vista não me parece que haja uma autoridade que permita retirar os tais benefícios políticos desta questiúncula que foi lançada. Mas é natural, num regime democrático, que os partidos políticos aproveitem estas situações. Acho que compete aos políticos, em primeiro lugar, e depois aos meios de comunicação, enquanto verificadores de factos, averiguar daquilo que é a sustentabilidade dessas mesmas acusações e em relação a esta matéria, eu penso que não ficarão, depois destes esclarecimentos de Cavaco Silva e com as investigações que alguns meios de comunicação têm vindo a fazer, alguma dúvida sobre esta matéria. E fica satisfeita a opinião pública que nos últimos dias tem estado, enfim, muito incendiada nas redes sociais? Pois, essa é uma boa questão e realmente não há aqui uma relação direta, isto é, por muito explicada que esta matéria fique, quem não quiser ser convencido não será convencido. E a verdade é que há aqui uma parte de convicções, há aqui uma parte de facciosismo que é absolutamente natural, que fará sempre que quem olha para Cavaco Silva e, sobretudo, depois de uma colagem que tem sido feita dessa figura do Presidente da República ao Governo, ao governo em exercício, e este governo em exercício tem medidas extremamente impopulares que estão a causar grande descontentamento no interior da sociedade. Obviamente que essas pessoas não quererão aqui aceitar estas explicações e verão sempre na posição de Cavaco Silva, até associando depois a outros casos de igual situação dúbia, uma matéria onde Cavaco Silva não se terá comportado da melhor maneira. Ricardo, há uma outra questão que sobre a qual gostaria de ouvir, sobre o Orçamento do Estado e uma declaração de Freitas do Amaral que diz que, por uma questão de calendário, é preferível pedir-se uma fiscalização preventiva do Orçamento do Estado. Parece-te, na tua opinião, que esta é a melhor solução para o país?
Não sei se é a melhor solução, mas é uma solução lógica, razoável. A perspectiva que Freitas do Amaral lança não é inédita e é, quanto a mim, também uma das possíveis. Há aqui muitas possibilidades. A fiscalização sucessiva ou preventiva terá necessariamente, conforme uma ou outra, resultados substancialmente diferentes. Uma fiscalização preventiva, como Freitas do Amaral aponta, trará para mais cedo a necessidade da resolução de alguma situação em que o Governo tenha que encontrar alternativas. O chumbo que, eventualmente, o Tribunal Constitucional possa aplicar a algumas das medidas teria que ser tratado desde logo, e havia aqui, depois, um risco complementar, que era, até à introdução dessas novas medidas, o país teria que viver em sistema de duodécimos, e isso não seria inédito, mas é sempre complicado, sobretudo num país que está sob resgate e sobre um país que ainda está a analisar aquilo que são que ainda está a fazer as avaliações daquilo que são as últimas tranches deste resgate externo. Uma avaliação sucessiva traz alguma almofada de conforto para o Governo, isto é, dar-lhe espaço para ele começar a executar este orçamento, pelo menos até meado do ano, se o Tribunal Constitucional se pronunciar por volta de abril, tal como aconteceu em anos anteriores, mas se eventualmente o Tribunal Constitucional tiver essa posição de chumbo, como diz Freitas do Amaral, essa crise vai cair exatamente no momento em que Portugal está a sair do programa de resgate e está a negociar ou um programa cautelar, ou evitar esse programa cautelar, ou até um segundo resgate. E isso colocará o Governo em situação mais difícil. Esta posição parece-me razoável, ainda assim parece-me também que Pedro Passos Coelho e Paulo Portas preferirão sempre a fiscalização sucessiva, na medida em que essa fiscalização preventiva lhe colocaria, para além dos problemas que há pouco coloquei, também a dificuldade da suspeição política sobre a legitimidade deste orçamento, colocando nas mãos dos partidos da oposição trunfos muito fortes para continuarem a pedir eleições antecipadas. Ricardo Jorge Pinto, muito obrigado pelos teus comentários e pela tua análise neste Jornal das 19 da RTP Informação.